ministros zelem pela santidade. 2 ministros de louvor. O historiador Flávio Joséfo diz que subiram bêbados no altar, e ervas estranhas que não estavam nas prescrições divinas, Deus os fulminou. Deus não tolera. Quando o juízo vier sobre essa nação, esses ministros cairão como dominós, um após um. Ah, pastor, eu temo que isso não aconteça. Fica tranquilo, no julgamento, o julgamento de Adolf Hitler, Joseph Stalin, será fichinha perto desses falsos pastores. Os cortes impactantes das ministrações do pastor Paulo Júnior são envolventes e profundamente relevantes, proporcionando reflexões que vão além do entretenimento, levando você a uma conexão mais íntima com o Criador. Meu irmão, Isaías capítulo 6. Olha o que diz. No ano que morreu o rei Uzias foi um dos monarcas que mais reinou em Israel, 52 anos. Foi um excelente rei, promoveu uma reforma, mas no último ano pecou, ficou leproso até sua morte. Quando ele morreu, a nação de Israel entrou num declínio e nunca mais se recuperou. Se é coincidência ou não, 5 anos depois da morte de Uzias, a cidade de Roma foi fundada. Deus então vai chamar um profeta, Isaías, e ele tem uma visão do trono de Deus. Há algumas conjecturas, alguns teólogos que dizem que pode ter tido uma visão do trono do templo de Jerusalém. Não, Deus descortinou ele o céu e deixou ele contemplar um pouco da sua majestade. E a Bíblia diz que ele vê Deus assentado, o Senhor no sublime trono, e as abas das suas vestes cobriam o templo. Essa linguagem aqui é porque na época dos monarcas, pastor, quanto mais pomposo era um rei, ele expressava isso na sua túnica, e ela cobria o altar, cobria o trono, e quanto maior, mais formosa as suas vestes, maior era a nobreza desse rei. Então Isaías vê as vestes do Senhor cobrindo todo o templo, e ele vê serafins voando. Os serafins são as criaturas mais majestosas que existem, mais esplêndidas, formosas. Por quê? Dado a distância que elas assistem da glória de Deus, elas assistem ante ao trono. É as criaturas mais próximas da majestade de Deus descritas na Bíblia, os serafins. Mas para isso acontecer tem algo. Eles têm 6 asas, com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés, e com 2 eles voam. Você sabe por que os serafins cobrem o rosto? Porque eles estão diante do trono de Deus, e ali está a exata expressão da santidade de Deus. Para que os serafins se aproximem tão perto e não sejam desintegrados, fulminados, eles cobrem o rosto, porque eles têm vergonha de contemplar a santidade de Deus. A radiação de glória que sai daquele trono é tão grande que os serafins cobrem o rosto. Sabe por que eles cobrem os pés? Dr. R.C. Sproul tem a sua interpretação. Eu tenho outra. Porque o lugar que aquele trono está é tão santo que não pode ser pisado. Então os serafins escondem os pés, e eles não podem pisar naquele solo. Uma referência do Sinai: Moisés, tire as sandálias, porque a terra que pisa é
terra santa. Então os serafins não suportam contemplar a santidade de Deus. A majestade de Deus é insuportável para os serafins, e o chão não pode ser pisado. Agora, como é que você entra na presença de Deus de qualquer jeito? Olha a reverência dos serafins, olha o cuidado com a santidade de Deus. E os serafins não falam, eles só pronunciam uma palavra, uma frase, o trisságio angelical. É a única coisa que eles podem pronunciar naquele local: santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Presta atenção, o que mais impressiona nos serafins não são os rostos cobertos, nem os pés, e sim a mensagem deles. Você não encontra nenhum atributo na Bíblia dizendo: Deus é amor, amor, amor. Deus é justo, justo, justo. Deus é soberano, soberano, soberano. Deus se ira, ira, ira. Não. O único atributo que é elevado ao terceiro grau de repetição é a sua santidade. Deus é santo, 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 3 vezes santo, triplamente santo, inigualável, puro. 3 vezes santos. Meu irmão, a Bíblia diz que a expressão da santidade é tão grande. Imagine Isaías vendo o terror, vendo aquele séquito enchendo o templo, aquela majestade, os serafins encapando o rosto e os pés, voando e dizendo: santo, santo, santo. A Bíblia diz que os umbrais do templo se movem. A glória que emana daquele lugar é tão intensa que até os objetos inanimados, ininteligíveis, eles tremem, eles respondem à santidade de Deus. O interessante é que tem um monte de crente apático a tal atributo. Até os umbrais, até os umbrais. Por quê que está escrito 3 vezes santo? Presta atenção. Na língua portuguesa, quando se quer dar ênfase em alguma coisa, na palavra escrita, coloca-se parênteses, aspas, em negrito, tudo maiúsculo, faz um círculo. Na língua portuguesa, quando se quer dar ênfase numa frase, numa palavra, usa-se esses recursos, ok? Na língua hebraica não. Na língua hebraica, quando quer se dar ênfase em algo, em importância, se repete. Por isso que Paulo aos Gálatas: se eu, um anjo do céu, vos anunciar o teu evangelho, seja anátema. Depois ele repete: outra vez vos digo, mesmo que eu, um anjo do céu, seja anátema. Ele está dando ênfase. Jesus: em verdade vos digo. Opa, quando falar isso, dê importância. Dê importância. A língua hebraica, para enfatizar algo, ela repete. A santidade de Deus é o único atributo que é repetido 3 vezes. Nem o amor, nem a justiça, nem a soberania tem 3 vezes a repetição. Meu irmão, entenda: Deus é santo, Ele é todo santo, todo puro. Você deveria quebrar suas rótulas e cair de joelhos diante de tal declaração. Santo, santo. Já estou terminando. A presença de Deus. Está havendo uma banalização da presença de Deus. Já viu? Deus está aqui. A glória de Deus está aqui. Não, não está. Já viu aquela música? Vem com o peso da tua glória. Vou parar de cantar isso aí em Franca, viu? Vem com o peso da sua glória. Meu irmão, não sobra nem partícula, nem átomo, nem próton.
Meu irmão, se Deus bafejar aqui, nós vamos derreter igual a estatueta de cera. Se Deus apenas soprar o hálito dele, Ele dizima pelo menos um continente, só com o hálito dele. A glória do Senhor, Deus, o peso, a presença, a Shekinah de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não vem com a tua glória de maneira perceptível, suportável. A glória de Deus está externada na criação, mas eu estou dizendo quando há uma visitação gloriosa de Deus. Agora não, a glória de Deus, o camarada está comprando Doritos com Coca-Cola. Eu vi a glória de Deus. Ah, mas aí depois você continua comendo Doritos? Mas sim, eu estava com fome. Entendi. A santidade de Deus é traumática. É impossível alguém se encontrar com Deus e não sofrer um trauma, uma transformação. Porque a presença de Deus, presta atenção, a santidade de Deus é insuportável para a natureza humana. Quando Isaías vê o trono de Deus, a majestade, o cântico angelical, ele disse: ai de mim! Ele pronuncia um oráculo de maldição. Deus no Antigo Testamento usava seus oráculos, seus profetas, e anunciavam dois tipos de oráculos: o da bênção e da maldição. Isaías, quando diz ai, quando os anjos do Apocalipse dizem ai, 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 quando Jesus diz ai de ti, Corazim, ai de vós, escribas, é um oráculo de maldição. Isaías estava pronunciando um oráculo de maldição contra si próprio. Ai de mim! Contemplou a santidade de Deus. Depois de ai de mim, que estou perdido. Essa palavra, a tradução inglesa da Bíblia, King James, sabe o que diz? Ai de mim, estou desfigurado, estou desformado. E o termo que mais expressa: estou desintegrado. Como assim? A palavra desintegrado aqui é o contrário de íntegro. Até então Isaías não tinha noção da própria natureza, pecaminosidade, baixeza. Mas quando ele contemplou a majestade, a santidade de Deus, ele pronuncia um oráculo de maldição: maldito sou, e eu estou sendo desintegrado, estou perdendo a integridade, estou conhecendo que sou vil, pecador, miserável, asqueroso, as minhas obras são trapos de imundícia. Como o Senhor prova isso? Na palavra seguinte: eu sou um homem de lábios impuros. Isaías teve convicção do pecado. Está vendo por que a igreja hoje não tem medo de pecar? Não tem temor de pecar? Porque a igreja hoje peca e no domingo levanta a mão para adorar. Falta do conhecimento dos atributos de Deus, falta do conhecimento da santidade. Só quando você conhecer a santidade de Deus, pelo Espírito Santo te convencendo, você vai ver a sua miserabilidade. Está vendo por que a gente não pode ver a grandeza do Evangelho? Por que o Evangelho é tão enxotado dos nossos púlpitos? Porque o homem não vê a grandeza da sua corrupção, o homem não vê o estado de perdição que ele se encontra. Por quê? Porque ele não conhece a beleza da santidade de Deus. Ele não é confrontado com a justiça de Deus. O dia que ele for, ele dobrará os joelhos e clamará por arrependimento. 5 minutos, eu estou acabando. O Senhor está aqui, tá? Não, mas a glória dele, as abas, está tudo aí, ó. Até ajudei a carregar o manto. Isso é coisa de neopentecostal, manto. Tem um negócio que esse tal de manto. Vamos ver como é que foi com Daniel. Se foi assim com você, você viu a glória dele. Daniel 10, verso 4 e 9, escute. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Dequel,
E levantei meus olhos e olhei. Eis que um homem vestido de linho, seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como berilo, e seu rosto parecia um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como voz de multidão. Eu só, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escapando. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão. Agora o efeito, quando alguém depara a santidade de Deus: não ficou força em mim, transmudou-se o meu semblante em desmaio, não retive força alguma e caí sobre os meus pés. Contudo ouvi a voz de suas palavras, e ouvindo a voz de suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. É isso que a santidade de Deus faz em uma pessoa. João, na ilha de Patmos, ele tem a mesma visão. A Bíblia diz: eu, João, quando vi aquela visão, caí como morto, quase morreu. É insuportável para um homem a santidade de Deus. Essa é a reação da santidade de Deus. Só mais um item que eu encerro: o ministério e a santidade de Deus. Essa devia ter sido a primeira. Ministros, pastores, presta atenção. Levítico 10, 1, 3. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um do seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre eles, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, que não lhes ordenava. Olha a reação. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: olha só, isto é o que o Senhor falou, dizendo: mostrarei minha santidade através daqueles que se achegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Ministros, Deus é santificado no meio do povo através de você, da sua pregação, do seu louvor, do seu testemunho. Ministros, zelem pela santidade. 2 ministros de louvor, o historiador Flávio Joséfo diz que subiram bêbados no altar, e ervas estranhas que não estavam nas prescrições divinas, Deus os fulminou, Deus os matou no mesmo instante. Deus não tolera. Quando o juízo vier sobre essa nação, esses ministros cairão como dominós, um após um. Ah, pastor, eu temo que isso não aconteça. Fica tranquilo, no julgamento, o julgamento de Adolf Hitler, Joseph Stalin, será fichinha perto desses falsos pastores.